A paz de Deus, irmãos. Continuemos a nossa aula de teoria musical. Neste vídeo, abordar-se-á os dois outros elementos mais importantes da música, os quais são melodia e a harmonia. O que é a melodia? A melodia é o elemento que movimenta os sons sucessivamente. O que isso significa? Significa que os sons são movimentados um após o outro. Na harmonia, o elemento que movimenta os sons são simultâneos. O elemento que movimenta os sons simultaneamente. Ou seja, que os sons eles são emitidos conjuntamente, concomitantemente. Ao mesmo tempo, eles são dispostos ao mesmo tempo. Eles são tocados ao mesmo tempo. Eles são emitidos ao mesmo tempo. Entendem? Agora, para melhor compreensão, devemos recorrer a esse exemplo aqui, que é dado pelo MTS. Exemplo do hino 131, que aqui temos um sistema que é utilizado em partituras. Mesmo os irmãos não pretendendo utilizar as partituras, eu precisarei explicar com uma partitura, uma partezinha de uma partitura. Aqui, para os irmãos compreenderem, é um sistema que envolve várias coisas, que aqui, que é importante para nós agora, é o chamado pentagrama. Pentagrama são essas linhas aqui, são essas 5 linhas. E aqui são as figuras, chamadas figuras. Chamamos na teoria musical de figuras. Figuras que são dispostas no pentagrama. Entendem? Então, ora, o que seria a melodia? Imaginemos um trompete que quando ele toca essa notinha, lembrando que essas figuras, elas representam um som. Esqueci de falar para vocês, mas essas figuras, elas representam um som. Cada uma delas representa um som. Entende? Cada uma delas representa um som. É possível pegar um instrumento e ler cada uma das figuras e tocá-las. E cada uma representa um tipo de som. Um som mais grave, outro mais agudo, e assim por diante. Ora, voltemos lá. Imaginemos que o trompete ele vai tocar essa figura. E depois que ele toca essa figura, ele vai para outra figura. Depois outra e outra e outra e outra. E outra e outra e outra e outra e outra figura. Ora, assim é difícil de entender. Vocês vão falar para mim. Mas agora eu farei uma coisa que deixará bem fácil. Vamos fazer aqui uma linha. Ela já existe aqui. É essa linha aqui na horizontal. Essa linha na horizontal. O trompetista ele deverá seguir essa linha. Essa linha, ela está colocada sobre as figuras de cima. Entendem? Entendem aqui que existem várias linhas aqui. Existem 4 linhas. As linhas das figuras de cima e as de baixo. Então, essas figuras, elas representam, cada uma tem a sua linha, não é? Elas estão, essas de cima aqui, elas estão nessa linha superior. E as outras, cada uma em sua linha. Essas linhas podem ser chamadas de linhas melódicas. Por que isso? Porque os sons que aqui estão dispostos são sucessivos. Ou seja, quando o trompete toca essa, ele precisa terminar de tocar essa para que ele comece a tocar essa. E quando ele termina essa, ele começa a tocar essa. E quando ele termina essa, ele começa a tocar essa. E quando ele termina essa, ele começa a tocar
essa, e assim por diante. E vai, vai, vai. Isso é melodia. Lembra quando eu falei que a melodia são sons sucessivos? São sons sucessivos, ou seja, um após o outro. Aqui é uma figura após o outro. O trompetista vai tocar uma nota após a outra. O trompetista vai tocar uma figura após a outra, não é? Não é isso mesmo? Não é isso mesmo que eu disse? E assim vai, essas são as linhas melódicas. É assim mesmo, aqui na linha de baixo, que quem toca é a trompa. A trompa, ela vai tocar uma figura atrás da outra, uma após a outra. Depois que a trompa termina de tocar essa, ela começa a tocar essa. Depois que a trompa termina de tocar essa, ela vai para a outra. E assim por diante. E aqui, essas 4 linhas aqui na horizontal são linhas melódicas, porque todas são a mesma coisa. Todas elas são a mesma coisa. Aqui, o eufônio, que vai tocar a linha de baixo, ele vai tocar essa e quando ele terminar, ele vai para outra. Da mesma forma, assim como os outros instrumentos de cima. É isso que nós chamamos ali, quando nós vamos ao ensaio e ouvimos o encarregado local dizer soprano, contralto, tenor e baixo. Muitos de vocês com certeza perguntam o que seria isso, essas palavras difíceis que nós não entendemos. É isso mesmo, é soprano, contralto, tenor e baixo. É isso mesmo. Cada linha tem o seu nome, que aqui a primeira linha superior seria a chamada também de voz. Voz do soprano. A linha do soprano, a voz do soprano, a voz do contralto, a voz do tenor, a voz do baixo. Entendem? E também a outra coisa. A respeito da harmonia. Que são sons simultâneos. Ou seja, são sons que são dispostos ao mesmo tempo. Aqui, ó. Enquanto a trompa toca essa de baixo, o trompete toca essa de cima. Enquanto o trompete toca a de cima e a trompa de baixo, ao mesmo tempo o trombone toca a de baixo, essa de baixo aqui. E ao mesmo tempo que esses 3 instrumentos tocam, é tocado também, conjuntamente, o eufônio, nessa última aqui. Então isso é chamado de harmonia. Lembramos aqui, ó, nessas linhas verticais que são colocadas aqui, ó, no pentagrama, é representado de forma vertical. O que é representado de forma vertical? A harmonia, sons simultâneos. Sons simultâneos. A melodia, por sua vez, sons sucessivos. Olha só, sons sucessivos e sons simultâneos. A harmonia e melodia. Harmonia aqui, olha só, são as linhas que são dispostas na forma vertical e horizontal. Harmonia e melodia. Vamos aqui ler a nota. No inário, a melodia principal é chamada soprano. Olha só, essa é a linha soprano. E as vozes que compõem a harmonia são contralto, tenor e baixo que, tocadas ou cantadas separadamente, também caracterizam uma melodia. Então, quando o irmão encarregado manda lá no ensaio local ou regional, ou até mesmo no GEM, que o eufônio toque sozinho, ele está mandando que o eufônio toque a linha melódica dele. Ele está mandando que o irmão do eufônio toque a melodia do baixo. Da mesma forma, quando ele pede para a trompa tocar sozinho, a trompa vai tocar a sua linha melódica, ele vai tocar a melodia. Porém, quando o irmão carregado manda que todos toquem conjuntamente, ele manda que seja tocado
de forma harmônica. Harmonia. Harmonia. Entendem? Aqui há uma harmonia quando são tocados conjuntamente e melodicamente. Assim é, de fato, um após o outro. E também existe ali uma harmonia no pensamento ou na perspectiva vertical. É isso, é simples, não é? Agora os exemplos. Os exemplos. Que tipo de instrumento é harmônico e que tipo de instrumento é melódico? O violão que vocês vão tocar e aprender é harmônico. Por que isso? Porque no violão é possível tocar várias notas ao mesmo tempo, assim como no órgão, assim como no acordeão. Porém, o trompete, a trompa, o saxofone, a flauta são instrumentos melódicos, porque eles não conseguem tocar várias notas ao mesmo tempo, como é tocado no violão. Agora vamos aplicar o que nós estudamos na aula anterior. O que nós estudamos na aula anterior mesmo? Nós estudamos o ritmo. Ora, como nós podemos aqui fazer uma junção entre os três elementos mais importantes da música? Como nós podemos relacioná-los? Aqui, ó, lembrando da última aula que existe uma divisão ordenada do tempo. Certo? Certo. Lembrando que aqui, eu fiz aqui, coloquei alguns sons aqui para vocês na última aula. Não é? Os sons que eles são dispostos aqui. Isso seria uma combinação dos sons, certo? Certo. E aqui, ó, deixa eu apagar esse aqui. Lembra que eu fiz na última aula essa combinação? Então, seria a mesma coisa. Se eu colocasse a melodia aqui, poderia ocorrer. Eu poderia colocar a harmonia aqui. Da mesma forma, poderia colocar a melodia. Poderia colocar os três elementos juntos. Isso ocorre quando os irmãos tocam o violão. Quando os irmãos tocam o violão, ocorre isso. Ocorre ali a divisão ordenada do tempo e a combinação da melodia com a harmonia. Ora, o violão é um instrumento harmônico e com a melodia da voz dos irmãos, juntamente com o ritmo que os irmãos vão fazer, resulta aí a música como um todo. Olha só que interessante. Isso é muito interessante, porque os irmãos juntarão tudo isso em um bolo só. Os irmãos irão dispor a melodia e a harmonia no ritmo. Entendem? Então, é isso aqui, ó. Essa diferenciação. Deixa eu só voltar lá. Aqui é primordial entre ritmo, melodia e harmonia. Melodia são sons que se movimentam sucessivamente. A harmonia são sons que se movimentam simultaneamente. O ritmo é a divisão ordenada do tempo, que combina sons curtos, longos e silêncios. Encaixando tudo isso, podemos chegar aqui e até mesmo na vida prática de vocês, quando os irmãos forem estudar o violão. Os irmãos colocarão em prática tudo isso. Entendem? É isso que eu iria passar para vocês. Espero que os irmãos entendam e compreendam, tá? Finalizando então, a paz de Deus, irmãos.